Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Danilo Afonso. Esta é a quarta parte, o quarto vídeo da Casa da Liderança, onde a gente vai falar das duas últimas competências que formam esse programa e formam o próprio conceito da Casa da Liderança. Nós vamos falar da importância do líder se preocupar, estar ativo e estar com ferramentas para fazer o desenvolvimento de pessoas, algo que vai impactar diretamente os resultados entregues por estas pessoas que compõem a sua equipe, que são lideradas por ele. E vamos falar da última competência, talvez a mais difícil, provavelmente a mais importante. Nós vamos falar sobre o líder ser referência e dar exemplos. O líder, portanto, ter a capacidade de ser o grande guia desta equipe com as suas atitudes e mantendo constantemente a coerência. Bora lá conhecer um pouquinho sobre essas duas competências? Sétima e penúltima etapa da Casa da Liderança, sétimo e penúltimo item, é o desenvolvimento de pessoas. Um líder tem que desenvolver pessoas. E o melhor item para simbolizar isso é a janela. Porque quando eu abro a janela, eu vejo novos horizontes, eu vejo novos ângulos sobre alguma coisa e sobre as pessoas. E ao longo da jornada da liderança, ao longo da jornada da entrega de resultados, há erros e acertos. Desenvolver pessoas, portanto, é aproveitar, a partir desse método de aprendizagem com os erros e com os acertos, formas da gente continuar evoluindo e potencializando cada vez mais os resultados. Desenvolver pessoas é, sobretudo, enxergar possibilidades nessas pessoas. E a melhor ferramenta para a gente enxergar cada vez mais possibilidades é o feedback e o acompanhamento da melhoria, do desenvolvimento das pessoas a partir do feedback. Na verdade, como eu costumo dizer, feedback, mais do que o retorno para alguém, de algo que o alimente, feed de alimento em inglês, back de retorno, deveria ser um fatoback. Deveríamos retornar um fato para a pessoa de maneira que não haja especulação. Isso foi o que aconteceu, seja um ponto para ser melhorado, seja um ponto para se manter porque já está muito bom. E o que é um feedback? Feedback é uma mensagem clara e objetiva, e para isso ela vai precisar de fatos, sobre comportamentos, portanto alguma coisa que a pessoa demonstrou, e para isso eu preciso prestar atenção na pessoa, e que tenha alguma implicação prática positiva ou inadequada, portanto precisa ter contexto e portanto precisa estar vinculada lá ao acordo de ouro que a gente fez na gestão de conflitos. Alguma coisa que esteja muito dentro e tem que ser enaltecida ou muito fora e tem que ser corrigida. Há várias formas da gente trabalhar o feedback, desde o método STAR até o conceito da Casa Johari, proposta pelo Charles Rand, baseada no original, a Janela Johari dos professores John e Harry, mas eu gosto muito de trabalhar o feedback a partir de um método chamado A7, onde com 7 etapas a gente consegue estruturar uma conversa, sendo que primeiro a gente faz o agendamento dessa conversa, depois a gente faz um aquecimento, dependendo do perfil de cada um, mas é um quebra-gelo para não chegar direto já falando alguma coisa. Aí eu vou alinhar o que eu vou dizer para a pessoa, vim falar disso, disso e disso, para depois chegar no coração do processo, que é a apresentação dos fatos. Apresentou os fatos, falou do comportamento que está adequado ou inadequado e das suas implicações, baseado em fatos, aí vem a fase da audição. Escutar a pessoa que está recebendo o feedback. Para numa penúltima etapa a gente poder desenhar um plano de ação, o que vamos fazer a partir desse feedback e por último, nunca se esqueça de fazer o agradecimento à pessoa que estava lá com você. Agradecimento por ter escutado, inclusive elogio, porque tem gente que fica sem graça de ouvir elogio. Mas ouvir uma crítica ou ouvir um pedido de melhoria também exige um esforço. Exige, por exemplo, o esforço de controlar a vaidade, como a gente já viu lá atrás no método Calma da gestão de conflitos na etapa de trabalho em equipe. Então, agradeça sempre a pessoa que se predispor a ouvir os seus feedbacks. Agora, para fechar essa casa, precisamos do último item. E o último item vai ser o telhado. E a gente vai falar que ele é o telhado porque ele vai traduzir o elemento mais importante, talvez, de tudo isso que a gente disse. Um líder precisa ser uma referência. Um líder precisa ser um exemplo para a sua equipe. Ele precisa dar referências e exemplos o tempo inteiro. Ou seja, o telhado dele não pode ser de vidro.
Você iria para algum lugar que alguém te dissesse que acha que você vai gostar desse lugar, mas que essa pessoa mesmo que está te recomendando esse lugar não vai nesse lugar porque ela acha que esse lugar é horrível, ela não confia nesse lugar, ela acha que, por exemplo, se for um restaurante, as coisas lá não são bem feitinhas, tá? Mas ele acha que você vai gostar, vai lá. Você iria? Pois é, o exemplo ele mobiliza. Ou como diz a frase do autor desconhecido, repita de pé o que você falou sentado. Na liderança, o exemplo, ser uma referência, é o ponto fundamental para todos os outros itens. Ele sustenta todo o autoconhecimento, a comunicação, a energização, o desenvolver pessoas, o trabalhar em equipe, o se dizer flexível, tudo isso é muito importante. Mas eu demonstro tudo isso com ações? Eu dou exemplo daquilo que eu digo que é importante para as pessoas? Mais do que nunca, seu exemplo vai ser fundamental. Nós vivemos atualmente tempos etéreos. Mais do que tempos líquidos, como disse o Zygmunt Bauman, nós vivemos tempos hoje que são absolutamente intangíveis. Mais do que líquidos e fluidos, eles são etéreos. Veja alguns exemplos. Você não pega mais na enciclopédia e nos livros, você pesquisa tudo no Google. As crianças não brincam de peão, nem de bonecos e bonecas, a maioria delas simplesmente faz o download de algo no celular ou no próprio videogame. Ninguém mais vai na locadora pegar o filme. A gente assiste ele virtualmente pelo Netflix, pelo Amazon Prime ou por qualquer outra plataforma de streaming. A gente já não compra mais o disco, a gente ouve tudo, todas as músicas que a gente quer e até alguns podcasts no Spotify. A gente não abre mais o guia 4 rodas para descobrir onde ficam os lugares. A gente simplesmente clica e fala para o Waze onde a gente quer ir e o Waze nos conduz para aquele lugar. Vivemos tempos etéreos e se a gente for fazer a avaliação de toda a evolução das gerações, desde os veteranos do entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, até os baby boomers no pós-guerra, até a geração X, quando inicia-se o período forte da globalização e da expansão internacional das grandes corporações, até a geração Y e toda a novidade da tecnologia, da internet, até mesmo a geração Z atual, que tem tudo na nuvem. Tudo está em transformação para algo mais etéreo. E o que será agora na geração pós-Covid-19, né? Onde talvez a gente inclusive trabalhe cada vez mais afastados uns dos outros, talvez inclusive cada um na sua casa, ou seja, até o relacionamento vai ser corporativamente cada vez mais etéreo. Nesse cenário, o líder passa a ser a grande referência. No mundo de incertezas, no mundo onde a mudança é o padrão, onde eu me apoio? As pessoas vão se apoiar no exemplo. Portanto, o líder precisa ter credibilidade, sendo sempre uma referência. O exemplo, ele conquista, ele convida. Diferente da ordem, do controle, do comando, que no fundo obriga e só engessa a produtividade. Eu vou fechar com uma história incrível que eu ouvi quando essa pessoa da história faleceu, o jornalista Joelmir Betting, que era palmeirense e que quando fazia cobertura jornalística esportiva, pediu demissão desse cargo porque entendeu que não ia conseguir ser isento quando ele fosse cobrir os jogos do time do coração dele, o Palmeiras. Eu admiro demais essa atitude, isso é ser um exemplo, e olha que eu torço para outro time, eu sou tricolor paulista, eu sou São Paulino, mas não dá para deixar de admirar nessa hora a capacidade do Betting de dar o exemplo e dizer, já que eu não vou ser isento, então é melhor eu participar de outra coisa. Este cara mobiliza com esta atitude muita gente e mobilizou. Portanto, nesse mundo que é cada vez menos tangível, cada vez mais etéreo, nós precisamos ser muito coerentes e a coerência vem do exemplo. Como diz a expressão americana walk the talk, walk de andar, talk de falar, não dá para dizer que eu vou para um lado e depois discursar isso fazendo algo completamente diferente do meu discurso. Se eu disse que eu vou, eu preciso ir ou eu preciso dar uma explicação do porquê eu não fui. Portanto, a casa da liderança é uma casa onde fundamentalmente o líder, primeiro, sabe do seu papel, constrói um alicerce forte, depois ele tem um grande autoconhecimento, portanto ele abre a porta dessa casa e ele vai conhecer ela lá dentro primeiro. Num terceiro momento ele entende que ele precisa ter flexibilidade, ele precisa servir a sua equipe e isso é representado pela caixa d'água. Num quarto momento ele sabe que ele tem que se comunicar muito bem, a antena dele tem que estar muito bem regulada. Ele também vai ter que ser um líder com muito entusiasmo, com muita energização, o painel solar vai simbolizar isso.
E no sexto ponto, ele precisa trabalhar muito bem o time dele, fomentar o trabalho em equipe, a gestão dos conflitos, ou seja, as paredes têm que estar sólidas para que ele possa desenvolver as suas pessoas, abrindo novas janelas, mas fundamentalmente sendo uma grande referência, sendo um exemplo para as suas pessoas e, portanto, o telhado cobre essa casa da liderança. Liderar não é fácil. Porém, como liderar é uma competência, como a liderança é uma competência, então a gente pode desenvolver um método para trabalhar isso e para lapidar isso em cada um de nós. Agora, liderança é fundamentalmente uma escolha. E se eu escolho ser líder, eu preciso ter clareza que isso cabe no meu propósito. Mas como nós aqui na Vertigo entendemos que o único propósito da vida é ser útil, nós trabalhamos isso inclusive no projeto Universal Journey, então a liderança cumpre muito bem esse propósito, porque um líder ele é sempre muito útil para as suas pessoas no momento em que ele faz a gestão delas para coordenar essa entrega de resultados e, portanto, desenvolver as pessoas e fazer a vida delas prosperar e, portanto, ele agrega valor como líder estando nessa posição de liderança. Agora, se você já decidiu ser líder ou vai decidir que vai ser líder, que vai exercer a liderança, então exerça a liderança no agora. Efetivamente, exerça, assuma essa responsabilidade e faça a diferença na vida das pessoas. Mas não fique esperando para fazer isso lá na frente, não. Faça isso já. Seja um farol para as pessoas, porque tem muita gente precisando de uma referência neste momento. E se você se sente capaz, vai atrás disso. E se você sente que você pode e deve ser um líder, mas ainda precisa se desenvolver, então trabalhe a sua casa da liderança. Desenvolva essa competência, mas desenvolva agora. Desenvolva hoje. Afinal, amanhã é só uma ideia. E aí, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse último vídeo. Eu espero que tenha sido útil, antes de mais nada, para o desenvolvimento pessoal de quem pôde assistir. Aliás, já que você assistiu, por favor, se inscreve no nosso canal. Você vai poder assistir novos vídeos, a gente está sempre publicando coisa nova. Compartilha o que você acabou de assistir com quem você acha que também vai poder aproveitar em termos de conteúdo. E, por favor, deixa todas as suas sugestões, críticas, temas novos que você gostaria que a gente abordasse em outros vídeos. A gente sempre vai pesquisando e vai preparando o material a partir daquilo que vocês sugerem. Tá bom? Muito obrigado, um ótimo dia para todo mundo. Valeu!